Nossas Histórias conta hoje a história da escritora gaúcha Ana Pregardier, que se tornou imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Ana tem 15 livros, todos tratando de educação financeira. Com exceção de 2 obras, as histórias são para o público juvenil, infantil e juvenil. Como foi essa história imortal e já com essa idade? Pois então, foi uma surpresa, né, Afonso? Primeiro que assim, né, já escrevia, enfim, tinha os livros, tudo, e daí recebi o e-mail, né, da academia, pedindo para que eu enviasse as minhas obras para que eles fizessem análise, o escrutínio das obras e tudo mais, né. Primeiro que só de receber um e-mail e ser vista, né, pela academia, já foi motivo de festa e churrasco, aquela coisa aqui, nossa, aqui do Rio Grande do Sul, né, já foi festa. Mandei os livros, né, fiquei muito, muito feliz. E um dos motivos que eu imaginei, depois quando eu recebi a confirmação, eles me disseram, um dos motivos de eles terem pedido para que eu mandasse as obras e terem visto o meu estilo literário, o que eu escrevo, é justamente pelo tipo, pela forma, o estilo que eu escrevo, que é um estilo interativo. Então, é o estilo multiverso, bem naquela história de multiverso, realidades paralelas, sabe? Que num universo a gente está aqui conversando aqui nesse momento e tudo está acontecendo assim, mas numa realidade paralela, você sentou nessa cadeira e eu sentei nessa e isso muda tudo, né? E os livros são assim. Os livros que eu escrevo, a grande maioria deles são dessa forma. Eles não têm capítulos, eles têm hashtags. E você começa a ler o livro e ele te pergunta, se você quer fazer tal coisa, vai para a hashtag 28. Se você quer fazer tal coisa, vai para a hashtag 67. E cada vez que você escolhe, vai mudando a história e vai mudando o caminho. Então, o leitor é protagonista da sua história. O leitor é protagonista e isso é uma questão também de empoderamento do leitor. Sim. Porque, assim, pelo menos é uma visão bem minha isso, né? Eu acho muito injusto. Eu, como escritora, escrevo um livro e você é obrigado a ler o livro e o final que eu escrevi. Não é justo isso. Às vezes a gente está lendo o livro e diz assim, não podia ser assim, tinha que ser diferente. E o livro multiverso possibilita esse poder do leitor. Se ele quer de uma forma, ele faz de uma forma. Se ele quer de outra, ele faz de outra. E o livro muda. Muda a história, muda o final, muda tudo, tudo, numa né? história para o mundo infantil, quantas mudanças pode haver na história? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem um livro que é o Formatura. Suas escolhas mudarão a história. O Formatura... Ele é um livro para os adolescentes, né? Para os adolescentes. Esse livro, ele tem 24 finais diferentes e 52 caminhos diferentes para chegar nesses finais. Claro. Então, ele trata bem assim, tipo, o final do ensino fundamental, aquela coisa, né, que vai se formar e tudo. E tem final que você se forma com festa, fogos. E tem final que você reprova. E vai assistir os seus colegas se formando da plateia, né? Tem o Parque do Tempo, que é um outro livro também de multiverso. Tem um caminho. Esse o Parque do Tempo, ele é muito interessante, é todos de educação financeira, né? Mas você vai lendo. Esse aí, qual é a história? Você está fazendo 13 anos, que de 13 anos já é grande, né? Já não é mais criança com 13 anos. E todo ano você comemorava o aniversário num parque de diversões. Seus pais levavam você, seus amigos e tal para um parque. Só que agora, como já é grande, né? Os pais vão levar, mas não vão mais ficar levando de brinquedo em brinquedo. Eles vão dar R$100 e vocês gastam. Daí você e seus dois amigos vão gastar do jeito que quiser. Se quiser... E aí tem as escolhas, né? Se quiser comer cachorro-quente e andar na montanha-russa depois... Tudo bem, mas tudo tem suas consequências, né? E nesse livro, por exemplo, tem lá um pergaminho mágico e tal, que se você acha ele, resolve lá o desafio matemático e pega o pergaminho, acontece um negócio no parque e o parque some e você viaja no tempo. Daí sumiu o parque e só ficam 2 coisas.
a Torre do Relógio e a Cursed Tower, que é uma outra torre. Daí você escolhe, quer ir para cá ou para lá. Por exemplo, numa das duas que você escolhe ir, quando você entra nela, some tudo que está atrás e você vai parar em Florença, 1329, durante a construção da Cúpula de Brunelleschi, que é exatamente naquela rua, naquela via que dá de frente para a Catedral, né, da Santa Maria del Fiore, com a cúpula sendo construída. E isso aí já é a realidade aumentada? Não, esse no livro. Dentro da história, a criança viaja e ali o que ele tem que fazer? Resolver um desafio que fala sobre câmbio com a família Médici. Sim. E daí ele consegue voltar, e quando ele volta, enfim, acontece... Agora, se ele escolher um outro caminho e não esse, ele não vê nada disso, e vai parar lá na Holanda, na época da crise das tulipas, né? Que uma tulipa valia uma casa, né? Naquela época, que foi nossa, digamos assim, primeira grandíssima bolha financeira, né? Onde eles vão aprender sobre o quê? Criptomoedas, bitcoins. Ou seja, dependendo do que ele escolheu, ele nem fica sabendo que existe outra coisa no livro. Nem vê, nem passa por aquilo. Então, ele vai dando múltiplas opções, por isso multiverso, né? Sim. Vários e já universos. com atualidade, quer dizer, moedas absolutamente novas. Sim, e aí, digitais, né, por etc. exemplo, tem um outro que é o Mysteries of Economy, que você interage com o celular e dependendo do que você vai vendo no celular, você vai resolvendo desafios do livro pelo aplicativo do celular junto com o livro. Então, você entra no livro, daí ele tem perguntas, você vai com o aplicativo, vê as coisas no aplicativo, responde o livro e muda o livro. Ana, nós falamos à toa na academia. Então, mas, sim, Tem eu isso, me amor? perdi aqui. Mas justamente por causa desse estilo literário, Sim. que eles me fizeram um convite para a academia, por ser inovador, por trazer o público jovem para a leitura. Absolutamente novo isso, né? Sim, porque... Te inspiraste em alguma situação? Então, o multiverso, na realidade, ele nasce da minha experiência de adolescente, né? Quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de coisas divertidas, enfim. E eu jogava um jogo que se chamava RPG, que é um jogo onde você é o protagonista. Você escolhe o que vai acontecer e dependendo do que você faz, a história vai mudando. Então, eu sempre enxerguei a vida que as coisas podem ser divertidas. Sim, a gente tem obrigações, sim, a gente trabalha, mas pode ser divertido. Bom, e por isso trazer isso para a literatura aqui, coloca né? um pouco as medalhas aí. Então, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, que tem aqui, essa é da Academia de Letras, né? Essa aqui? Essa aqui de baixo. Isso, essa aqui, ó. Essa aqui, deixa eu pegar aqui. Essa aqui é da Academia de Letras, né? E esse aqui também, esses dois aqui também são da Academia de Letras. Que premiaram livros? Não, esse aqui foi o que eu ganhei da Academia sim, da Academia, sim. Isso. Justamente por este estilo literário, então, sim. Na realidade, eles premiam, eles convidam para participar da academia em função da contribuição literária dentro do Brasil, né? E esses prêmios, então, não é que eles são meus ou dos livros, eles são do estilo literário que eu criei, sim. Né? E em função deles, esse convite da academia, eu passo a integrar a academia, assumi a cadeira número 8, que é a cadeira de Machado de Assis, uma Olha grande aí, honra. E essas coisas a gente não fica sabendo antes, sabe, Afonso? Teve lá a cerimônia, que vai passar depois aí as fotos e tal, com espada e tudo, aquela coisa, aquela condecoração, né? E quando me chamaram e foi lá e botou a espada tudo e falou cadeira número 8, Machado de Assis, nossa, eu quase não consegui ficar em pé, né? Porque é uma emoção muito grande, né? Assumir uma cadeira com este patrono, né? E tu és a única de uma geração mais atual, mais nova? Tem pessoas novas também, mas assim, não é muito comum, né? Normalmente a faixa etária é uma faixa etária mais adiante, né? Um pouco mais adiante.
Eu estou agora, faço 39 esse mês, agora já, dia 20, mas normalmente é uma faixa etária mais alta, né? Tanto que quando eu recebi o convite para mandar os livros para análise, já fiquei super feliz, porque normalmente uma coisa que acontece só depois dos 70, 80 anos, né? Não acontece muito cedo esse tipo de reconhecimento normalmente, né? Ana, nós vamos fazer um intervalo. Nós estamos conversando com Ana Pregardier, que foi escolhida para se tornar imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Na volta, nós vamos conversar contar um pouco mais da tua história antes e depois da academia. Um intervalo e já voltamos. Trigésimo-segundo Sonho de Natal de Canela, a fábrica de sonhos. São 280 espetáculos gratuitos de encher os olhos e o coração. 79 dias de muita dança, música e luzes. Aqui em Canela, o espírito de Natal vive. De 26 de outubro a 12 de janeiro. Confira a programação em sonhodenatal.com.br. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. No último Natal, eu fiquei muito doente e quase morri. Ela está desperdiçando a vida dela. Ei, Elfa, é hora de faturar. Sou o Tom. Temos tanta sorte por estarmos vivos. Tá fechado pra continuação. Uma segunda chance para amar. Olá, eu sou Guilherme Macalossi e você tem um encontro marcado comigo no Cruzando as Conversas, de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas, aqui na RDC TV. Entrevistas e debates com as personalidades políticas e econômicas que decidem os rumos do Brasil e do Rio Grande do Sul. A punição, talvez a gente não chegasse ao momento que a gente está. Mas a punição poderia significar um agravamento da situação fiscal do Estado. Nos acompanhe através dos canais 24 e 524 da NET e também das redes sociais, procurando no Google @RDCTV Digital. Nos vemos lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Nós estamos conversando com a escritora gaúcha Ana Pregardier. Ela é imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Antes disso, nós queremos conhecer um pouco da tua história, onde você nasceu, enfim, mas isso está nas fotos e no vídeo que nós vamos mostrar agora. Por favor, podem começar. Essa foto... Esse é do livro, do Hashtag Era Uma Vez. Esse livro, ele tem realidade aumentada. Olha ali, ó. Essa câmera que vocês estão vendo ali, ó, esse vídeo, ele é da gravação da tela do celular. Tá vendo ali, ó? Sim, sim. Como é que funciona? O livro, ele tem um livro físico e ele tem um aplicativo, né, de celular que é gratuito, e você baixa ele e quando coloca, começa a entrar os vídeos e as animações dentro do livro, né? Eu adoro essa, ó, que aparece um medalhão, assim, voando, né? Assim, flutuando em cima do livro. Né? Esse é o meu último lançamento, ele foi agora dia 31 de outubro, o lançamento desse livro. Né? É um livro de multiverso, que nem eu estava falando agora há pouquinho, né? Ele dá escolhas. Por exemplo, já no início do livro,
ele pergunta aqui para a criança, né? Por exemplo, na hashtag 2, né? Ele não tem capítulos, tem hashtags. Na hashtag 2 ele pergunta, se você aparece um menino e tudo mais, se você quer ajudar esse menino, vai para a hashtag 7. Se não quer ajudar, vai para 3. Então, a criança faz a escolha da direção que vai a história, né? E o interessante é o seguinte, esse livro é um livro que trabalha valores, né? Honestidade, lealdade, amor e amizade. Ele trabalha esses valores no livro e a criança pode escolher se vai ser gentil com o menino ou não, se vai ajudar ou não. E claro que tudo que a gente faz na vida tem consequências. Claro. Então o livro ele mostra isso, ele traz para a criança a experiência de o que acontece com o mundo, com tudo, se ela ajuda, se ela não ajuda, se ela faz o bem ou se ela não faz. E claro, se ela escolhe não ajudar o menino, não tem problema. Ela vai caminhando na história e lá pelas tantas ela se dá conta que é muito importante ajudar. Porque a gente pode ajudar as pessoas, né? Isso faz bem para todo mundo. Então, esse legal, é o lançamento, esse é o nosso lançamento. Vamos olhar um pouco as fotos também. Vamos lá. Da tua história, por favor. Essas fotos aí, eu tirei, foi quando eu fiz o livro desse aqui, do Finanças é Coisa de Criança. Esse é a formatura, ó, que eu falei. Aquele que ele se forma e tem 24 finais e 52 caminhos. Um dos finais é de que maneira juntar dinheiro para a formatura. Para a formatura. E tem um final que você reprova, porque você junta dinheiro, faz tudo que devia fazer para a formatura, mas não consegue passar nas provas, porque você não estuda, né? Então, essa também é da mesma época que que eu fiz o Finanças é Coisa de Criança, né? Sabe que assim, né? A gente faz os livros, daí tem que botar uma foto atrás, né? Sim. Daí tu tem que fazer umas fotos, porque assim, tu nunca sabe que raio de foto vai usar atrás do livro. Aquelas fotos foram para tentar colocar nos livros. Esse aí foi o lançamento que eu tive agora no ano passado, né? Esse livro se chama O Segredo da Constituição. Ele trabalha a Constituição, né, o artigo 5, alguns incisos do artigo 5, do artigo 5º para as crianças. Então, que homens e mulheres têm os mesmos direitos, que as crianças têm que se responsabilizar pelo que elas falam, então não pode falar uma coisa e depois dizer que não disse, então é vedado o anonimato na livre expressão, que não pode sempre estão os valores nos fundos. Sempre valores. Porque assim, ó, quando a gente fala de educação financeira, toda ela está fundamentada em valores. Isso, né? Aqui? Esse aí foi na posse, lá na Academia Brasileira de Letras, Artes e Cultura. Esse aí é o presidente da academia, né? Foi a foto que a gente tirou antes da condecoração. Pode ver que eu não estou ainda com as medalhas, né? Lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas é a roupa que tu usas na academia? Não? Sim, é o fardão oficial, que inclusive não pode usar fora da academia, é exclusivo. Se quiser usar, tem que pedir autorização para poder usar ele fora, são todos da academia? Esses são os que foram empossados né, na academia no dia 22 de setembro do ano passado, né? Aí foi no momento da posse, nós estávamos ali, ó, e o presidente com a espada ali, fazendo a condecoração. Foi muito emocionante, Afonso, sabe? Foi, a minha cara na foto. Bom, mas nessas horas não dá para claro. Fazer o quê? A gente fica emocionado, é assim mesmo, né? Esse aqui na OAB, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Porto Alegre, quando foi o lançamento. Esse aí foi o lançamento do livro Parque do Tempo, aquele que eu te falei de Florença e da Holanda. Esse foi do Finanças é Coisa de Criança e de Uma Sementinha Sustentável. Eu tenho alguns livros que eu tenho algumas parcerias, né? Que eu trabalho junto com outras pessoas. Aí o lançamento do Parque do Tempo. Esses dois meninos, o Miguel e o Vitor, são os filhos da Lilian, uma amiga minha. Eles estão no livro, no Parque do Tempo. Eu coloquei eles no livro como personagens junto. Que legal. No Parque do Tempo, né? Esse do Segredo da Constituição. Esse é meu pai e minha mãe, né? Junto no lançamento. Segredo da Constituição, eu escrevi junto com o Rogério Machado, que é o advogado, que trabalhou, porque a gente precisa ter apoios também dentro de cada área, né? Jurídico.
O Sementinha Sustentável, que apareceu antes, eu escrevi com a Cláudia Campos. Aí o Rogério Machado junto com o livro ali, né? Que trabalhou toda a parte técnica, né? Legal, junto do livro, escreveu também alguns diálogos das crianças, foi bem bacana. Ana, e aí, conta um pouco da tua história. Você foi aqui em Porto Alegre, qual foi a tua formação? Eu etc. nasci em Santa Maria, eu sou de Santa Maria, vim para cá pequenininha, aqui com 4, 5 anos para Porto Alegre, né? Estudei na CM minha vida inteira, né? CMista a vida toda. Fui líder da CM. Sabe que a liderança na CM foi uma das coisas que fizeram muita diferença na minha vida. Por quê? Porque lá eu era monitora de acampamento e fazia os trabalhos voluntários e tudo mais. E lá eu comecei a ver que a gente ia e fazia as atividades com as crianças e elas voltavam do acampamento, voltavam das atividades e diziam para os pais, né? Os pais vinham dizer para a gente depois... porque agora ele está ajudando em casa, porque agora está ajudando a cuidar das coisas, está arrumando sua cama, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Coisa boa, né? Isso aí. Mudança de hábitos, né? E eu achava aquilo espetacular. Eu pensava, imagina se eu pudesse ganhar a vida fazendo isso, né? Já ganhar foi a dinheiro. inspiração do futuro, né? E essa experiência com a CM, que eu via as crianças mudando de acordo com as atividades, quando voltavam... Esse foi o meu primeiro material de estudo quando eu fui desenvolver o método lúdico vivencial de formação de hábitos. Então, vai um pouquinho antes. Qual foi a tua formação para chegar a isso? Minha formação, minha graduação é em administração de empresas, graduada pela Unicinos, aqui em Porto Alegre, né, em São Leopoldo, na realidade, né? Depois, eu brinco que eu descobri que eu gostava de estudar no último semestre da faculdade, mas ainda bem que a gente descobre, né? Daí eu descobri que eu gostava de estudar e não parei mais. Então, depois da graduação, eu fiz um MBA em gestão de projetos pela FGV. Sim. Né? Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Daí eu fiz uma especialização em gestão de negócios e business intuition pela ANF, pela Antônio Meneghetti Faculdade. Depois, eu fiz uma especialização em gestão do conhecimento e paradigma ontopsicológico, entrando um pouco para a psicologia. Fiz uma especialização, um mestrado em educação na Universidade Del Mar, no Chile. E daí, a especialização... Algum tempo ficasse lá no Chile, então? Não, era módulos. Eu ia no verão e no inverno, né? Eu fiz tanto a do Chile quanto a da Rússia. Ambas eram na Rússia. Olha aí. A especialização em psicologia lá na Rússia, que foi onde eu desenvolvi o método, né? E verifiquei a aplicação do método. Método de quê? Método lúdico vivencial de formação de hábitos. Que orienta as tuas histórias. Orienta as histórias, as atividades, todas as minhas atuações, os games também para computador. Porque assim, todas as histórias, os livros, todas as atividades que eu trabalho, ou a Entusforma, que a minha empresa também trabalha, é baseado nesse método. O que pressupõe esse método? É um método para formação de hábitos, ou seja, como criar, desenvolver hábitos. Hábitos são formas, padrões de comportamento que a gente tem automático, é uma disposição que a gente tem. Né? Então, se cria uma situação de impacto decisional e emocional, nesta situação se dá as ferramentas e a pessoa sozinha, escolhendo o que fazer, possibilita a criação de um traçado mnésico, um caminho neuronal. E depois que cria o traçado mnésico, ou seja, os neurônios lá se ligam, as sinapses e tal, depois que isso é criado, toda vez que tem o mesmo gatilho, o cérebro segue o mesmo caminho. Então, ela proporciona esses hábitos funcionais. Né? Bom, essa foi tua última, digamos, formação, né? Última especialização. Né? Na verdade, eu estou fazendo uma agora em neurociência clínica, porque tem tudo a ver. A gente está falando de formação dentro do nosso cérebro, dentro do... Como os neurônios vão se ligar, como que isso acontece. É o que eu estou fazendo agora daí, né? Bom, nós vamos passar para o outro bloco. Nós já conversamos sobre a tua história. Na volta, nós vamos também tentar ver como tudo isso pode ser aplicado
digamos, para ganhar dinheiro, né? Porque tem que ter, né? Educação financeira é isso também, né? Exatamente isso. Nós estamos conversando com a escritora Ana Pregardier, imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Um intervalo e já voltamos. Não saia daí. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Você é como dizem que é? O cara que mata assassinos de policiais? Maravilha. Como dá errado? Uma narcóticos e um pistoleiro. É bom ter cuidado quando me chamar de pistoleiro. Tem 21 pontes dando acesso a Manhattan. Fechem todas. Se seguir esse caminho, vai andar preocupado pelo resto da vida. Prefiro olhar o diabo bem nos olhos. Crime sem saída. Hoje, nos cinemas. Eu sou a mãe de Ná. Errou de novo! Eu sou Cadu Oliveira e toda noite você confere aqui comigo e um grupo seleto de convidados a informação, a polêmica, o debate e o esporte gaúcho passado a limpo em horário nobre. Isso é um programa sério, não? Não, deixa eu falar. Vai sobrar. O Dois Toques é de segunda a sexta-feira, às 9 da noite. Acompanhe em todas as nossas plataformas digitais e pelos canais 24 e 524 da NET. Bota aí! Acertou! Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Nós estamos conversando com a escritora gaúcha Ana Pregardier, imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Ana, o que tem de inédito, de diferente o teu livro dos livros convencionais, hein? Vamos lá, vamos mostrar então, Tá, né? isso aí. Vamos mostrar. Bom, esse aqui é o Hashtag Era Uma Vez, que é o lançamento, aquele que eu comentei agora do... É que livro novo é aquela coisa, né? A gente fica... Filho novo, né? Filho novo, né? Esse livro, ele tem uma série de coisas de diferente. Uma das coisas que ele tem é que ele é um livro que tem a interação com realidade aumentada. A realidade aumentada é um aplicativo que a gente baixa no celular e ele traz a realidade, ele aumenta a realidade do livro. Vou mostrar. Vamos mostrar aqui com a capa, quer ver? Ó. Olha só, tá vendo ali, ó? Ó. Ele traz a animação para cima da capa do livro. Vou mostrar outra para vocês. Isso já faz Fica parte aí. da história? Sim, sim. Deixa eu mostrar esse aqui, quer ver, ó? Essa aqui, vou mostrar aqui. Tem uma musiquinha tão fofa nessa aqui. Quer ver? Olha ali. Que daí ele começa ali. Vou mostrar outra aqui para vocês. Essa é uma das que eu mais gosto. Quer ver? Vai aparecer o medalhão ali em cima. Não fala na história? Sim. Uma das coisas é isso, que tem de diferente. Outra coisa que esse livro tem de diferente. Esse aqui. Esse livro é um livro que ele é um livro que se autoatualiza. Ou seja, a criança vai ler e vai poder brincar com ele várias vezes. Um livro sustentável nesse sentido, que ela não é que ela vai ler e largar do lado. Por quê? Ele tem essa seção aqui de contação de histórias. Então, o que vai acontecer? Esse mês, agora dezembro, esse QR Codezinho aqui, ó, do Brasil, quando vier com o celular aqui e abrir, vai aparecer um menino aqui, a contação de história,
A animação, os não bonequinhos... Não dá para começar só um pouquinho no começo? Né? Vai sair dia 20, Afonso. Sai dia 20, Afonso. É que assim, ó, as coisas vão saindo pouco a pouco, sim, né? Sim. Esse aqui vai sair dia 20, que é o dia do meu aniversário. Meu aniversário eu vou dar o presente para todo mundo. Que ótimo. Tá quase acabando, na realidade. Hoje a gente já estava testando aqui, mas pra gente colocar mesmo, tem que estar perfeito, né? Sim, porque senão não dá. No primeiro trimestre do ano que vem, vai sair a contação de histórias em inglês, no segundo trimestre em espanhol e no terceiro trimestre do ano que vem a contação de história em libras. A mesma história ou outra? A mesma história. Porque assim, ó, isso vai proporcionar que a criança possa... porque o livro ele é bilíngue também, né? Ele tem a parte em português e em inglês já aqui embaixo. Só que daí a criança também vai treinando ouvir a historinha em inglês, ouvir a história em espanhol e Libras, que é uma linguagem que as crianças têm que começar também a se familiarizar, porque é uma forma de inclusão. É uma linguagem que seria muito importante que a gente tivesse, inclusive, no colégio, desde sempre. Bom, né? Ara, que tipo de aplicação, digamos, tu podes, ou estás fazendo para sobreviver também? Quer dizer, imagine que... tem custo, tudo tem custo, né? Isso, tudo tem custo. Desenvolver o aplicativo, fazer os negócios, tudo tem custo, né? Bom, eu tenho uma empresa que se chama Intusforma, né? Intusforma Tecnologia Vivencial. Ela trabalha com o que são tecnologias vivenciais? São formas de se fazer as coisas com arte, tecnologia, e logos. Então, fazer com arte, fazer como uma obra-prima, né? Tecnologia vivencial, ou seja, fazer as coisas de forma que impacte as pessoas. Por isso, Intusforma. Sim. Dentro daquela forma, daquela pessoa. Explica um pouco com um exemplo concreto. Você está trabalhando para que tipo, para que empresa, para que tipo de atividade, né? Essa semana que passou, todos nós acompanhamos um pouco a iniciativa do Banco Central e da Serasa. Do Serasa, sim. No sentido da negociação de dívidas dos bancos, isso, junto com algumas noções de educação financeira. Sim. Tu entraste nessa história? Sim, sim. Bom, a Intusforma a gente trabalha, tem os programas de educação financeira, né, que podem ser para escolas, por exemplo, que daí trabalha os livros, games, formação de professores, e também para empresas. O Serasa é um dos casos, né? Que a gente trabalha pro Serasa em parceria com a AF Brasil, que é a Associação de Educação Financeira do Brasil, né? A Intusforma presta serviço nesses projetos, fazendo o público que vai ser trabalhado naquele projeto. Tem projeto que quem atende é o contador, quem atende é o cientista social. Por quê? Porque depende de o que o público pede. Né? Então, os cursos, a gente dá cursos, formações, treinamentos, sempre com base ao método lúdico vivencial de formação de hábitos. Puder resumir todo o trabalho que vocês estão fazendo com a Sodexo, que é um cartão refeição, né? Isso. Sim, a Sodexo é uma empresa gigantesca, né? A gente está com um trabalho muito lindo com eles, dentro da parte de formação de hábitos, né? E foi muito interessante essa história, que eles ficaram sabendo da gente, conheceram, justamente ouvindo num programa de rádio, ouvindo do lançamento do Parque do Tempo. E foi quando eles foram lá nos procurar e daí conheceram tudo que a gente estava fazendo. E aí a gente desenvolve, e essa é a função da Intusforma, sabe? Entender o que o cliente precisa, né? O que ele quer como resultado, e trabalhar formas divertidas, sempre lúdicas. Na área de comportamento ou não necessariamente? Formação de hábitos, porque se a gente for pensar, tudo é que tem uma pequena diferencinha entre hábitos e comportamentos, né? Por exemplo, quando a gente fala para uma criança, tu te comporta lá na casa do vovô. Comportar, e cum, né? Do latim ou do grego, sim, que é junto, né? Portare, de levar junto. Então, comportar é tu te leva junto àquela situação de uma determinada forma. Esse é o comportamento. Ele tem essa coisa de tu ter um direcionamento. O hábito, ele é uma disposição. Sim. Quando tu vê, já foi. Ele tem esse automatismo. Isso. Né? Ele é mais automático. Então,
Por isso que sim, é comportamental, mas a gente trabalha onde? No hábito, para que isso se torne permanente, automático, funcional para a pessoa. Então, o que o cliente precisa? O cliente quer fazer curso para os professores de educação financeira para que eles incluam na sala de aula a educação financeira, já que é diretriz agora do MEC, né? A educação financeira ser inserida no conteúdo curricular das salas de aula. Daí a gente vai lá e faz o curso desta forma, um curso vivencial, para que a educação financeira se torne um hábito. Ou então, por exemplo, você precisa de quer trabalhar, vamos supor, segurança no trabalho. Isso. A gente faz um treinamento também vivencial, que trabalha segurança no trabalho. Mas aí cada um dos que estão no grupo, ele tem uma tarefa a fazer. Cada um tem uma tarefa, ou às vezes tem tarefas integradas. Sim. Porque assim, é isso que a gente tem que... É engraçado quando o pessoal pergunta da Intosforma, às vezes até o pessoal que trabalha junto diz assim, nossa, essa é uma conversa longa. Porque cada projeto e cada cliente que a gente tem não tem um produto de prateleira. Sim. Porque o que aquele cliente quer? Aquele cliente quer, por exemplo, segurança do trabalho. Aquele cliente quer educação financeira, mas qual educação financeira? Não, eu quero que os meus professores usem o material com seus alunos. Não, eu quero que os meus professores desenvolvam novas técnicas. Depende, são treinamentos diferentes. Não tem como ser prateleira. Uhum. Se tu quer atender dentro da forma, né, Intosforma, dentro do cliente, tem que ser de acordo com a identidade dele. Nada de passividade, né? Não, o normal sempre é que protagonismo de quem participa. E né? não algumas pessoas, todos. Todos. Sempre todos. Porque assim, se não for todos, Afonso, não cria traçado mnésico. Se a gente está falando de formação de hábitos e criação do traçado mnésico, não tem jeito. Tem que ser todos, tem que todos participar. Senão não acontece. Né? E normalmente os clientes não querem que mude o hábito de um ou dois. Tem que ser de todos. Nós estamos no final do programa. E o futuro, hein? De todo esse teu trabalho? Essa é uma pergunta ótima. Tem meio minuto para responder. Meio minuto, muito rápido. Inovar e criar a cada minuto, a cada dia, com cada cliente, coisas novas. E coisas novas que sejam funcionais e boas para o desenvolvimento do cliente, das pessoas e da sociedade. Tem que ser bom para isso. Muito obrigado. Nós conversamos com a escritora gaúcha Ana Pregardier, imortal, com essa idade já. Muito obrigada, Afonso. Quem não gostaria de ser imortal? É uma honra, é uma honra. E ela, no caso, é imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada. Ter mostrado, acho que conseguimos transmitir um pouco de tanta coisa que está sendo feita contigo, com a tua empresa e assim por diante. Né? De modo especial, eu quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15. Muito obrigado e até lá!